Voltamos, pessoal, agora sim com som. Essa é a coisa do ao vivo, né? Vamos aprendendo. Bom, bem-vindos novamente aqui ao Cinema e Formação em Foco. Estamos aqui hoje com o Márcio de Benedetto. O Márcio foi nosso ex-aluno de 2 cursos, do curso nosso de cinema semestral e do nosso curso de documentário online, do qual você tirou aí alguns ensinamentos aí para fazer seus projetos, né, Márcio? Exato. A gente vai falar um pouco da trajetória do Márcio aqui, um pouco, né? Que eu acho que tem uma coisa interessante, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, dessas pessoas que fazem grandes viradas na vida, assim, né? E é engraçado que tem sido um assunto tão recorrente ultimamente, né? Em reportagens, no jornal, em revista, esse povo que tem canal no YouTube, né? Falando, nossa, como a minha vida mudou e tal. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês. Isso, assim, é um bate-papo super informal esse nosso canal aqui. Esquece aqui, ó. Não tem nada. E aí eu queria ouvir um pouco de você. Como que foi isso? O Márcio formou em engenharia de produção. Exato. E aí, quando você falou, não é isso. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado do convite. Eu fiquei super feliz do convite, porque essa escola me ajudou a mudar bastante a minha vida, então eu tenho um carinho enorme aqui pela IC, então muito obrigado. Que bom. Eu me formei na FEI em engenharia de produção. Eu queria ser programador, aí eu vi que eu ia ser um programador comum, então eu resolvi fazer PD, porque tinha mais... Dizem que é um lado mais humano da engenharia, né? Processos e tal. Fui para PD, me formei, comecei a trabalhar na área. E depois fiz pós-graduação na USP e tava indo, mas sempre tinha um incômodo, né? Alguma coisa não encaixava, assim, então... Aí um dia eu tive a oportunidade de falar, não, vou parar e vou tentar algo diferente. E aí, como eu sempre gostei de cinema, fui fazer o curso de Cinema Férias, né, em janeiro do ano passado, e na aula me deu um estalo, eu falei, nossa, por que eu não vim aqui antes, assim, então... É isso que eu quero fazer da vida. Cheguei. Exato. E você chegou a exercer em alguma empresa, em engenharia de produção? Trabalhei por 7 anos. Até mais, 8 talvez, por aí. Vou fazer uma pergunta capciosa aqui, porque a gente recebe muitos alunos que fazem essa virada, né? Sobretudo no nosso curso de 2 anos, o técnico em direção, que é o Filmworks, que é um curso com mais fôlego e tal, assim, ele tem algumas similaridades com o curso de cinema que você fez, mas ele tem ali, né, 2 anos, são vários projetos que eles fazem e tal. E a gente recebe muitos alunos, assim, que vêm do mercado financeiro, aluno que é médico, no TAC também, né, no nosso técnico tem uma aluna que foi médica, enfim. E aí sempre existe, me parece, um lugar de aprendizado da ex-profissão que o cara fala, é isso aqui, né? Assim, por exemplo, nosso aluno agora do Filmworks 1, que era do mercado financeiro, ele percebe que se ele for para produção, se for um realizador que também saiba produzir bem, é ali que ele vai ser bem sucedido. Ele assim, leva o olhar da vida que ele levava, tinha, né, e aproveita nisso. A habilidade, assim, né? Você acha que de alguma forma essa tua formação, incluindo a pós-graduação que você fez, dialogam com o futuro que você está desenhando? Eu acho que sim, porque como engenheiro de produção, eu sempre me incomodou quando eu caía num projeto e eu não tinha a noção do todo. Eu sempre falo assim, você cuida dessa parte, assim, você fala, pô, e aí, né, pra chegar na minha parte tem um monte de coisa da minha parte depois, ainda continua, eu gostava sempre de ter o todo, né, e eu acho que isso também tem um pouco a ver com o cinema, né, você tem toda a pré-produção, a filmagem, depois a pós-produção, eu acho que é uma coisa que caminha de forma semelhante, né, E na minha turma mesmo tinha vários advogados, tinha gente de publicidade, foi bem variado, né? Fotógrafos também tinha. O que você está falando aí, acho que é o termo, né, que se usa com muita frequência para denominar esse fenômeno, é a ideia do trabalho alienado, assim, né? As etapas são alienadas umas das outras. Mas isso também tem no cinema, né? Lamentavelmente, assim. Ocorre que a gente percebe no bom cinema quando isso não acontece, né? Quando tá todo mundo integrado, quando o cara lá na mixagem
já de certa forma se envolveu ali na produção, sabe do que está acontecendo, sabe do que se trata o filme, né? O resultado final é sempre muito melhor, assim, né? E aí a gente, para fazer a formatura, né, do curso de férias, a gente teve aula de história do cinema, roteiro, som, tudo, né? Então foi bem bacana, porque tive todo o processo e a gente teve que fazer um curta, então elaborou o roteiro, então eu fiz todo o processo de novo, fiquei super contente. E aí na hora que eu caí na edição, aí eu me achei, né? A edição. Falei, é aqui que eu quero ficar, né? Você hoje se considera um editor? Um editor. Sim, que de legal. direção, eu fiz o curso de direção, mas mais pra... Mas isso é muito comum, pessoal. Até porque a fase de montar um filme, né, quando de fato você começa a contar mesmo a história, né? Quando você organiza todas as ideias, organiza os tempos, a própria dramaturgia é um pouco realizada ali. Acho que todo montador, ele tem um pouco... ele tem que ter um pouco esse raciocínio do dramaturgo, assim, né? De quem está contando história, assim. E também esse perfil de saber organizar processos, né? Porque editar, ele dá com volume de material enorme, né? Que vai virar, às vezes, uma coisa pequena. Então, como é que você se organiza para isso, né? Esse filme do Tape Project, né? Que a gente veio conversar também, né? Eu gravei na entrevista com o Daniel Moreno cerca de 2 horas de conversa, assim, a gente conversou muita coisa e o filme ficou com quase 9 minutos, né? Eu até brincava com ele, falei, cara, eu tô sonhando com você já, porque eu assisti várias e várias vezes, você separa um pedacinho aqui e vai linkando pro filme ter uma linearidade, né? Porque a conversa vai fluindo e nem sempre a gente tem essa linearidade, né? Já lá na entrevista você já tem que começar a criar pequenas anotações, né? É bem diferente de você filmar uma ficção, né? É muito... Foi uma coisa bem gostosa. É que você lida com o acaso, né? Você lida com o acaso. Fala um pouco do Tape Project. Do que se trata o filme, para o pessoal saber. O Tape Project, na verdade, foi um exercício do curso documentário online, né? O professor Júlio Warner, né? Que fala, Warner. Ele passou pra gente esse exercício e foi bom porque a gente foi bem na época do Natal, Ano Novo, então eu tive bastante tempo para pensar como é que a gente ia estruturar. E eu liguei pro Daniel, o Daniel não gosta muito de câmeras, ele falou, tá bom, vamos, né? Eu conheci ele já tem uns 10 anos, tenho quadros dele na minha casa. E aí a gente foi lá, marcou de conversar, eu levei o meu irmão comigo para me ajudar a ficar na câmera. Foi bem low budget, né, mesmo, né? E a gente ficou conversando lá, um bate-papo, ele me contou a história da família dele, porque você vai conversando com ele é tão, assim, é um cara até simples, assim, né? Ele já ganhou Leão em Cannes, é um cara da publicidade, assim, super, já tem uma experiência bem grande. E aí ele conta, né, que ele já estava, assim, ele estava cansando da vida da publicidade, de você ter aquele roteiro e as pessoas pondo o dedo nas coisas que ele faz. Então ele queria ter liberdade, mas ele não sabia bem o que fazer, mas ficou ali guardado. E um dia ele teve um estalo, falou, vou fazer isso aqui porque ninguém faz, então... vou trabalhar com fita adesiva, porque não vai ter ninguém que fala assim, você não colou a fita certo e tal. Então aí ele começou, porque ele é um ilustrador, né, então ele fazia o desenho, eu montava lá com o estilete, ia cortando. Você vai no ateliê dele ali, é surreal, assim, o que tem de pedacinho de fita isolante espalhado assim no chão, uns micro pedacinhos, ele faz uns quadros incríveis. E aí você quis documentar esse processo? Então a gente precisava conversar com alguém próximo, mas não muito próximo, e a gente teve que elaborar alguns temas, então a gente conversou da carreira dele de ilustrador, da família e desse lado dele das fitas, né? E montamos aí o documentário para o exercício de aula, né? Foi na verdade. Um exercício de aula, mas que está dando rendimentos, digamos assim, você está levando ele. Eu consegui, eu já consegui inscrevê-lo, assim, escrevi em vários festivais. E a gente foi selecionado em 5. Esse final de semana agora a gente passou na Índia, no Bangalore Short Film Festival. A gente passou no outro final de semana, no anterior ainda foi no Rio de Janeiro, no Versini, na Baixada Fluminense. Teve mais um outro na Índia e o do México, né? Foi no final de maio, o FICA, que é um festival já mais conhecido, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso, assim, porque
bom, você fez as duas experiências, né? O presencial e o online. No online já era razoavelmente comum, assim, os filmes de alunos irem para festivais, assim, os filmes saem daqui com, modéstia à parte, assim, né? Mas os filmes saem daqui com uma qualidade muito boa, assim, né? De dramaturgia, de atuação, até por a gente ter o curso de atuação muito perto e eles se envolverem muito e tal. Então os alunos acabam conquistando muitos festivais, assim. E sempre foi para mim a minha aposta que o online, de certa forma, conseguisse traduzir essa experiência do presencial, de cursos que tenham a prática um pouco como o horizonte do curso, assim, né? Você tem um curso que é online, mas você tem muita atividade prática acontecendo e tal. E aí fico feliz de você, que é um cara da primeira turma do online, tá aí, né, com um filme que foi exercício de aula, mas que tá, né, sendo contemplado em festival, assim, né? Então tem uma fronteira aí, né, quando a qualidade de um filme transcende o mero exercício, que também não é tão mero, assim, né? Às vezes um exercício é fundamental só como exercício para a pessoa consolidar certos aprendizados e tal, mas saber que ele pode transcender ali e ir pra fora e pro mundo, né? Pô, eu fico super contente, assim, muito legal. Eu também. Imagina. Que legal, cara. E futuro, assim, depois que você fez esse projeto, o documentário mordeu aí você de algum jeito? Ou... deixou uma sementinha, né? Porque a gente tá numa época, né? Você sai na rua, você vai olhando e fala, pô, isso daqui eu podia falar sobre isso, podia falar sobre aquilo. Você sai na rua e dá de cara com alguma coisa interessante pra estudar sobre, falar sobre, né? Eu acho que até mesmo a gente tá na internet, hoje é super fácil você fazer alguma coisa e colocar sua opinião, né? Assim. Então, eu tô com esse documentário na minha cabeça, né? Junto com o meu irmão sobre os quadrinhos, que foi o que me levou a estudar sobre documentários. Mas a gente ainda está estruturando, talvez a gente filme mais pro final do ano. E esse tempo de festival exige um pouco de dedicação também, né? Na inscrição, para que o filme tenha um pouco de sobrevida, assim, né? E você tem conseguido ir em algum? Não. Não, eu não fui ainda não. Eu quero muito ir um dia. Só o filme foi? Mas... Sorte do filme. Ainda não. O máximo que eu consegui foi o curto nosso Solitude, que foi do Cinema Férias. O pessoal foi para um festival na Índia também e o pessoal mandou algumas fotos e tinha uma foto, porque a gente teve que fazer um vídeo falando, o pessoal, aqui o filme assim, falar um pouco do filme, né? E aí eu que fiz esse vídeo e tal, e tinha uma foto minha na tela do cinema lá, falei, pô, que legal, eu na Índia, então eu fui pra Índia. Você foi pra Índia, diretamente. Foi pra Índia. E esse também tá na Índia, não? Tá, passou ontem no segundo festival na Índia. Tá, que legal. Eu fiquei super contente, porque o Daniel fez um trabalho bem interessante lá, né, na rua, na Índia, né? Ele fez até ele tem umas fotos no site dele, no Taj Mahal, ele com as telas, assim, foi bem bacana. Mas isso participou do documentário? Não, eu não cheguei a colocar. Mas só no finalzinho eu coloquei uma dele fazendo um trabalho de arte na margem do Ganges. Entendi. Mas, bom, o fato dele estar lá na Índia, o trabalho dele ainda está exposto lá? Provavelmente não, porque o rio sobe e desce, as fitas já devem ter ido embora. Quem viu, viu. Intervenção mesmo. que barato. Quem viu, viu, quem não viu. E tendo feito, né, o curso de cinema na área de ficção, assim, antes a gente estava conversando aqui, e você me falou um pouco sobre esse seu repertório com o cinema asiático, assim, né? O que você vê nesse cinema que te fala, pra mim, como realizador, que você já é, né? Você tá com o filme 2, já passaram em festival, né? Que esse cinema, se você acha, que ele te... Assim, o cinema asiático é bem diferente, né, do padrão americano, né? Porque a gente ainda tá mais acostumado com os filmes americanos, né? Eu tenho ido cada vez menos assistir os blockbusters, assim, óbvio que um filme de super-herói, assim, você sempre vai assistir porque eu gosto e tal, mas eu tendo a assistir com a minha esposa muito filme iraniano, japonês, e eles têm um olhar muito diferente, né? Até mesmo dos personagens, eu acho que eles retratam de forma muito, muito diferente do que a gente aqui está acostumado, principalmente no Brasil, né? Que é uma das coisas que eu acho que no cinema brasileiro a gente ainda peca talvez no aprofundamento do personagem, né? Diferente de um cinema argentino, que eu acho que se acredita que aquele cara existe, assim, né? É raro você pegar um filme brasileiro, assim, forte, né?
E no filme asiático, não sei, eu quero estudar um pouco mais a história do cinema japonês, eu ainda, honestamente ainda conheço pouco. Tem uma pesquisadora brasileira que você vai gostar de estudar, ela chama Lúcia Najib. Tá. A Lúcia agora deve estar dando aula fora do Brasil, mas eu cheguei a ter aula com ela. Ela tem um livro sobre o cinema japonês, sobre o Ozu, na verdade. Tá. Vale a pena você ler, não é difícil de achar, eu acho. Tá. É uma boa referência, assim, de entender justamente essas fronteiras, assim, né, que a gente tem desse personagem mais realista, assim, né, com falhas, com defeitos, e, enfim. Eu fui assistir, agora que foi pro Oscar, né, o Assunto de Família, acho que era, né? Que eles adotam uma criança e tal. O nosso filme é espetacular, assim, né? Essa foi uma safra bem interessante, assim, né, das coisas do Oscar. E acho que essa sua, você falou uma coisa que eu achei super interessante, assim, né, de lançar um olhar pra rua, se interessar pelos processos que você olha, né, pelas coisas que você vê e tal. Isso acho que é uma das coisas, aí fica a dica, assim, né, pra quem tá fazendo cinema, porque eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais, né, pra você fazer um bom filme e pra você ter bons projetos, né, em linha, em andamento, assim, né, é ter interesse pelo mundo. Parece pouco isso, mas muitas vezes eu vejo gente fazendo projeto porque tá mais interessado na ideia de ter um projeto de cinema, de filmar, da adrenalina do set de filmagem, da coisa pompas e circunstâncias que do cinema, que também é bom, assim, né, mas aí talvez não tem muito o que dizer, assim, né? E quando você tem esse interesse pela rua, metade do caminho está andado. Pela rua, que eu digo, a rua mesmo, né? Sim. Olhar pra rua, olhar para o mundo, olhar para os processos e tal. E aos poucos saber traduzir isso em poesia, saber traduzir isso em imagens, saber traduzir isso num personagem, numa dramaturgia. E aí ter, obviamente, esse domínio técnico e de linguagem, que é justamente o que uma escola a gente aprende na escola. Vem te trazer, assim, né? Mas aí essa outra parte precisa estar um pouco na pessoa, né? Esse interesse e tal. E aí eu acho que esse interesse que ele é essencial, digamos assim, né? Ele é a essência do documentário, né? Você se interessar pelo outro. Eu acho que ele ajuda muito na hora que você vai construir um personagem de ficção, assim, né? Porque, muito provavelmente você vai organizar esses outros, né, que você conhece num personagem. Sim, você já criou um personagem já com histórias, né? Já que alguém olha e fala, pô, esse cara, acredito nesse cara, né, que ele tá aí, né, sofrendo isso ou passando por isso. Exatamente. E de formação, assim, o que você acha que seria uma próxima etapa sua pra sair ali da engenharia de produção, fez curso de cinema, fez curso de documentário, o que seria a tua? Pra esse ano eu tô mesmo querendo fazer mais alguns filmes, né, e esse ano eu não tô me planejando fazer nenhum curso ainda, mas eu tava pensando em algum na área da produção. Na área de produção. Aproveitar a própria trajetória sua. Assim. Mas mais pro ano que vem, assim. Isso é uma coisa importante no nosso cinema, né, assim, ter um pouco esse conhecimento da produção ajuda você a ser um realizador autônomo, assim, né? Você, ao mesmo tempo que você está tendo a ideia, você também está se produzindo, né? É uma coisa muito característica do nosso cinema que o artista ele um pouco se produz também, né? Ele tem um pouco ele precisa ter, no mínimo, azeitado esse vocabulário da produção, ainda que ele traga gente com ele, mas para saber dialogar, e senão a coisa não vai para frente, assim, né? E me conta essas novos filmes, né, que você tá planejando. Você tinha falado de um filme de quadrinhos? Sim, um documentário. Como que é essa ideia? Conta aí. Meu irmão, ele trabalha como arte finalista, né, em quadrinhos americanos, e ele tem contato com vários artistas, e aí eu falei pra ele, pô, não dá pra gente fazer algum... Porque eu tava muito em busca, assim, de ter projetos pra ir treinando, pegar a mão também, né, na edição e tal, e aí falando, e aí? Ele, não, eu conheço, vou falar com o pessoal, eu fui falando, o pessoal foi ficando animado e tal, a gente tá, acho que com uma lista com quase 20 artistas, aí eu falei, não, então pera aí, vai ficar muito grande, deixa eu estudar isso aí, ver, né, direitinho como é que a gente monta, porque senão vai chegar muito de forma amadora, né, não fica bom, né, não fica bom o filme, não fica bem também com a pessoa que eu ia entrevistar, né. E mostrar o processo deles e tal. Dificuldades e tal. E público não falta pra isso. Não. E também com um colega que eu conheci aqui na AIC no curso de férias, o Marcelo,
que é diretor, a gente tá vendo, tá na parte de pré-produção de um longa. Então eu vou ser o editor. Uau, vocês já estão indo pro... É. Que passo, hein? É. Que legal. Bom, é isso, gente. A Letícia acabou de me falar, já demos os nossos 20 minutos, a conversa vai, eu nem vejo passar. Assim, foi legal. Sempre a gente vai de 15 a 20 minutos, assim, quando dá 20 a Letícia me avisa. E a gente... Então eu queria agradecer muito quem estava aí ao vivo nos assistindo, quem for assistir no futuro também, obrigado futuro e pessoas nele. E é isso, obrigado Márcio pela presença, foi legal ouvir suas histórias aí, fiquei muito satisfeito de ouvir que você saiu de uma experiência ali do online e o seu curta tá indo e tal, pô, foi muito legal, fico feliz. Obrigado mesmo, fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigado. Beleza, mesmo. Valeu gente.